Olá, estou de volta à tela da TV Assembleia e muito feliz por esse reencontro. Hoje é dia de estreia e o Conectividade nasce com a proposta de traduzir o presente e aproximar você das transformações que já estão acontecendo no mundo do trabalho, da ciência e da sociedade. No primeiro programa, a gente mostra como estudantes do Maranhão já estão usando inteligência artificial dentro das escolas. Tem também uma conversa sobre ciência, mulheres que fazem pesquisa no estado. O Conectividade traz quadros fixos. No Explica Aí você vai entender de forma simples o que é inteligência artificial. Tem também o Conexão Parlamentar, com um resumo das ações que marcaram a semana na Assembleia Legislativa. Ações que mudam as nossas vidas. E ainda, oportunidades de cursos, vagas e editais abertos. Eu sou Natália Macedo e com muita alegria no CIO, o Conectividade começa agora. A inteligência artificial já faz parte da nossa rotina e nas escolas ela também já está sendo usada de forma prática e criativa. Em São Luís, estudantes estão desenvolvendo projetos que mostram como a tecnologia pode ajudar no aprendizado e até no combate ao bullying. A reportagem é de Stephanie Souza, Rubenilson Lima, com produção de Larissa Madeira. Alunos do IEMA Pleno Dr. João Bacelar Portela, em São Luís, estão desenvolvendo 2 projetos com o uso da inteligência artificial. Um deles é uma plataforma de aprendizagem. É justamente para ajudar os alunos a aprender. Como que eles aprendem? Então, a inteligência artificial pega PDF, slide ou então um texto mesmo, coloca em cima dessa inteligência artificial, é treinado em cima desses dados e é retornado para os alunos aquilo que eles querem ver, algo mais resumido, mais palpável para eles entenderem como é que eles devem fazer. Então a gente decidiu implementar na nossa vida como estudante algo que realmente viesse ajudar, não algo que só fosse uma copia e cola. O outro projeto é uma plataforma de denúncias, voltado para o combate ao bullying dentro da escola. Eu já passei por situações de bullying, assim como meus amigos também já passaram por situações de bullying. Então, esse projeto vai acabando que ajudando muito a gente, tanto tecnologicamente, para a gente desenvolver o programa, quanto psicologicamente. Estes são apenas 2 dos projetos desenvolvidos pela instituição. De acordo com um coordenador de laboratórios do IEMA, em 56 unidades da rede de ensino, a inteligência artificial é aplicada. O IEMA ele tem trabalhado na base do seu currículo a inteligência artificial para que todos os alunos eles possam desenvolver a alfabetização digital e a aplicabilidade desses projetos com retorno social. Então, como já base do nosso currículo, todos os nossos 56 IEMAs fazem o uso e a aplicação. Para além da criação de plataformas, o IEMA se destaca no universo da robótica e projetos em outras áreas, que também utiliza a IA. O IEMA já vem há 6 anos trabalhando isso através da robótica educacional, E aí tem vários projetos, nós somos campeões mundiais de robótica, Então temos essa aplicabilidade no dia a dia, mas também temos a aplicação no currículo extenso da inteligência artificial dentro da informação e comunicação que tem em todos os IEMAs. Nesta outra escola da rede privada, o ensino sobre a inteligência artificial também é passado aos alunos. Nós utilizamos ela de várias formas. Foi criada, inclusive, uma disciplina que é IA para o mercado de trabalho, que eu sou o professor que leciono, mas nos outros segmentos também são utilizados. Utilizados para criar música, para criar HQs, aplicadas para criar contextos. O professor explica que antes de utilizar a IA, é necessário trabalhar a criatividade e o pensamento ético dos estudantes, para que os alunos utilizem essa tecnologia de forma correta, ou seja, conduzir a ferramenta e nunca ser conduzido por ela. Então, se ele entende o antes, como criar um algoritmo, como criar um prompt, como criar uma imagem, e faz depois com que a IA execute, que é o ponto final, ele entende que a IA ela é o meio, mas não o fim. Com essa iniciativa, essas escolas mostram como a tecnologia, aliada à educação, pode fortalecer a formação dos estudantes e prepará-los melhor para o mercado de trabalho.
O que a gente viu mostra que o futuro já começou e segue abrindo caminhos. Tem gente que já entendeu, mas alguns termos que aparecem o tempo todo nem sempre são explicados e alcançam todo mundo. Hoje, no Explica Aí, vamos entender o que é inteligência artificial de forma bem simples. Inteligência artificial é um conceito que surgiu na década de 50, quando cientistas passaram a estudar como máquinas poderiam simular a inteligência humana. Na prática, é uma tecnologia que permite que sistemas aprendam com dados, reconheçam padrões e tomem decisões de forma automatizada. Isso acontece por meio de algoritmos e do uso de grandes volumes de informação, que treinam esses sistemas para executar tarefas cada vez mais complexas. Hoje, a inteligência artificial está presente no nosso dia a dia, em assistentes virtuais, redes sociais, aplicativos e até na área da saúde. Mesmo com tantos avanços, a inteligência artificial não pensa por conta própria e depende sempre dos dados e das orientações criadas por pessoas. A tecnologia está cada vez mais presente e a ciência, por meio das pesquisas realizadas, é o norte para toda essa transformação. É sobre isso que a gente conversa no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Olá, estamos de volta e o Conectividade conversa com Nilviane Pires Silva, doutora em biotecnologia, pós-doutora e consultora de projetos e editais da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Seja bem-vinda, professora. Professora, a gente vai começar pelo básico. Eu quero que a senhora nos eduque e diga qual a importância da pesquisa científica para nós enquanto sociedade. A pesquisa científica é o que move as mudanças no mundo. Então, ao longo do tempo, o que a gente tem aí de inovação, tecnologia, foi fruto do suor, do trabalho de muitos cientistas. Então, a gente pode falar tanto da questão da IA, que surgiu lá na década de 50, e hoje a gente tem esse boom, né? Essa explosão agora de 2020 até 2026. A gente também pode falar de coisas simples, até as lâmpadas que estão aqui é fruto da tecnologia e da inovação. Então, se a gente tem o crescimento na nossa sociedade a nível socioeconômico, educacional, é graças à ciência e à tecnologia. Então, é isso que muda na vida das pessoas quando a ciência é valorizada. Justamente. É de suma importância para todos nós, como sociedade, entendermos a importância da educação, da ciência e da tecnologia. E também ver isso como uma pauta de mudança também social, principalmente da vida, né, desses estudantes, dos acadêmicos de graduação, que veem na ciência, na inovação, um rol, uma outra saída ali para questão mesmo social e de mudança de vida. Professora, como é que a ciência entrou na sua vida? A ciência entrou na minha vida desde quando eu posso dizer era criança, porque eu fui criada num ambiente onde tinha muitos professores. E a minha mãe sempre disse que a educação era que movia a nossa mudança. Então, eu sempre acreditei nisso. E lá em 2008, quando eu entrei na faculdade, foi a primeira coisa que eu já busquei. Um projeto de pesquisa que eu poderia estar inclusa. E aí, quem me abriu as portas foi a doutora Terezinha Rego. Olha. E comecei na extensão, logo depois eu fui para a iniciação científica, que me abriu portas. Eu sempre gosto de dizer que foram mulheres que me abriram portas. Primeiro a doutora Terezinha, que Deus a tenha, depois a doutora Camila Guimarães, e de lá eu fui para o mestrado, doutorado e segui a carreira acadêmica. E quais foram os maiores desafios do início da sua trajetória, professora? Eu acho que o maior desafio é a gente entrar numa área que muitas das vezes para a gente é obscura. Eu entrei na área da inteligência artificial no doutorado. Nós estamos falando do ano de 2016, 2015. Então, esse mundo era um mundo masculino. A minha área de atuação era junto com a engenharia elétrica. Então, uma farmacêutica, ali junto, trabalhando com engenheiros. Então, você já vê. Eu já era ali a única mulher que tinha no laboratório. A gente está falando desse período e de hoje. Como é ser mulher na ciência? Hoje a gente já evoluiu muito, muito. Eu posso falar por mim mesmo.
O professor Allan Kardec, que era o meu orientador na época, me abriu caminhos, permitiu que eu abrisse uma linha de pesquisa no laboratório e eu pude incluir outras mulheres. Então, de uma mulher, 2 mulheres que tinham no laboratório, quando a gente chegou ali no ano de 2022, 2023, a gente já tinha 15 mulheres. Claro, a gente ainda precisa ali evoluir muito, porque tem a questão da mulher ser mãe também, né? Então, mas isso já tem evoluído bastante. Graças a Deus, as fundações, o próprio governo, ele tem visto essa questão da maternidade como algo que não vai atrapalhar o processo, né? Que faz parte da vida da mulher. Mas eu costumo dizer, hoje as nossas portas estão abertas aí de uma maneira mais abrangente. E é sobre exatamente isso que eu quero falar agora, professora. Qual é a importância, a relevância de ter essa representatividade feminina na pesquisa de quem faz ciência no Maranhão? Isso é assim, a gente pode dizer que é gratificante ao mesmo tempo, porque os números falam por si só. Hoje, se a gente for buscar os números da FAPEMA, né, só para você ter uma ideia, dos 100% ali dos pesquisadores inscritos, mais de 80% são mulheres. Olha que número fantástico, professor. E o que chama a atenção também da gente é que na hora da submissão nos editais, a maioria das pesquisadoras são mulheres. Então a gente pode dizer que a gente está com tudo. Tá, pode dizer que a mulher está aí com tudo e fazendo a diferença na sociedade. Professora, como é que a gente pode despertar o interesse dos jovens pela pesquisa, pela ciência? Eu acho que hoje o nosso papel, principalmente como educador, como pesquisador, crucial é tentar trazer esse jovem ali para a realidade do que é a pesquisa. Eu sei que hoje tem muita questão das mídias, a questão digital, que às vezes chama a atenção desse aluno. Mas o nosso trabalho é sempre mostrar o que a ciência, a tecnologia e a inovação pode trazer de diferencial para a vida das pessoas. Não só das pessoas, mas como para esse aluno mesmo. Tanto que ele pode crescer na carreira dele. Professora, é possível, que isso é uma dúvida de muita gente, começar na pesquisa ainda na graduação? Sim, é possível. Eu tenho vários casos assim que são muito positivos e que eu tenho orgulho até hoje. Eu tenho aí uma média de mais de 50 orientandos de TCC. Então, aqueles que se dedicaram à iniciação científica, à pesquisa e à extensão durante a graduação, nossa, tiveram muita diferença na hora do mercado de trabalho. Estão todos empregados, muito bem empregados, e alguns estão seguindo a carreira acadêmica. Professora, eu estava vendo o seu currículo, que é muito extenso, e eu vi que as suas pesquisas, elas envolvem saúde, tecnologia e inovação. Como é que essas áreas conversam, se conectam? Sim. A área da saúde, por exemplo, ainda tem alguns gaps que precisam ali da gente trabalhar. Por exemplo, no caso da minha pesquisa com a doença renal. Sim. A doença renal ela é uma doença assintomática nos primeiros anos, é de difícil diagnóstico, e muitas das vezes o paciente não tem acesso ao exame que é a creatinina, que é o exame básico. Então, como é que a IA poderia ajudar nesse processo? Eu posso pegar os dados que eu trabalho, criar um aplicativo que possa prever o valor dessa creatinina sem precisar da coleta de sangue. Então, isso ajuda lá na ponta da saúde básica. Então, um agente de saúde, ele pode ir na casa da pessoa, coletar esses dados e o aplicativo já diz, nossa, você tem um risco de ter doença renal. Então, é assim que a inteligência artificial tem contribuído nas pesquisas? Justamente. Então, a inteligência artificial, ela não vai trabalhar sozinha, porque a gente tem que ver que é um ramo da engenharia e da computação. Então, para ela ser utilizada, tem que ter uma conversa junto com a área ali, por exemplo, o jurídico ou então a área da saúde. Porque quem domina o problema é a área específica. Então, se eu escuto o lado ou da saúde ou das humanas e consigo dar ali o resultado para aquele problema, eu estou usando a IA da melhor forma possível, que é resolver problemas. Agora, professora, só voltando à sua resposta anterior, Sim. No começo da sua resposta, a senhora falou um termo científico, que eu acredito que seja científico. Eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa, porque muita gente, às vezes, não alcança todo mundo esses termos. Eu peço até desculpa, Não, porque já é a nenhum. questão. O gap é como Isso. se a gente coloca-se uma diferença, como se fosse um buraco de informação. Eu sou da engenharia, eu sei trabalhar muito bem os meus números, mas eu não sei aplicar.
Então, se eu escuto a outra pessoa que realmente entende o problema que eu quero resolver, as coisas fluem muito mais rápido. Sim. É uma conversa. Professora, e como é que o acesso à tecnologia pode melhorar as informações da saúde pública? Pode melhorar em 100%, porque a gente precisa dessas informações, desse acesso, justamente para a gente entender quais são os problemas e dar resolutividade. Agora, professora, eu também vi uma pesquisa sua sobre sono, estresse Sim. e ansiedade em universitários. Isso. O que mais chamou a atenção nessa pesquisa? Essa pesquisa, ela foi com os alunos do CFO, lá da UEMA, Sim. que é do Corpo de Bombeiros, né? Os cadetes. Então, a gente queria pesquisar o tanto que aquele ambiente, né? E chama atenção que esse período foi o período da Covid. Se vocês lembrarem, nesse período, quem era ali de frente para proteger a população eram os bombeiros e policiais e também os meninos que estavam ali entrando na faculdade. Então, a gente pode avaliar que, realmente, durante esse período, eles tinham muito receio, principalmente de se contaminar com a Covid-19 e de levar para casa. Então, foi um período para eles de muita ansiedade, alguns desenvolveram depressão. Então, isso é um ponto importante para que a universidade possa trabalhar medidas de saúde mental para o acompanhamento desses alunos. Como é que essas pesquisas podem ajudar diretamente, agora eu falo, quem está na ponta do sistema público de saúde? Esses dados, eles vão se transformar em artigos científicos que nada mais são do que bases de dados. Sim, e justamente, que são importantíssimos para as políticas públicas. Justamente, para as públicas. Então, a partir desses dados, a gente oferta os dados tanto para as escolas, quanto para faculdades. E diante desses dados, eles podem justamente trabalhar políticas públicas ou políticas internas para melhorar os indicadores de saúde. Professora, e sobre as suas pesquisas na área de doenças crônicas, quais são as que a senhora pode dar uma pincelada aqui e falar para o nosso público? A gente trabalha tanto com a parte de hipertensão arterial, que é a pressão alta, o diabetes, que é o aumento do açúcar no sangue, e também a gente tem uma pesquisa muito boa com adolescentes com obesidade. Sim. Que a gente sabe que a obesidade ela é uma doença crônica que vem crescendo, não é à toa que hoje a gente tem os usos das canetinhas. Então, a nossa ideia é pesquisar justamente ali na infância e na adolescência o que é essa alteração, né, essa gordura ali corporal já pode trazer de doença crônica para a criança. Justamente para a gente tentar uma intervenção precoce e ali tentar não ter um adulto com uma doença crônica, por exemplo, como uma doença renal, uma doença cardiovascular. Essas pesquisas, elas apontam soluções? Sim, apontam. A gente, diante de todo o estudo, porque a gente não vê só a doença em si, a gente estuda toda a questão econômica, socioambiental dessa criança e pode ver os pontos ali que influenciam. Então, se a gente passa esses dados, a gente já tenta também dar uma solução para que ele não ocorra, né? Aquele desfecho negativo. A senhora falou em criança, professora, a senhora também tem um projeto sobre epilepsia com crianças com microcefalia. Qual foi o impacto dessa pesquisa, professora? Esse ponto é um projeto que a gente ainda está trabalhando, que foi do Jean, que a gente trabalhava em conjunto, que era um colega nosso da engenharia. Pegou-se os dados dos pacientes que eram atendidos na Casa Niná. Justamente a nossa ideia é propor uma solução usando IA que tente prever essas crises nas crianças. Por quê? Porque a mãe vai poder fazer o uso do medicamento antes da crise, porque a gente sabe que é um processo muito complexo para essas crianças. Nessa onda de pesquisa e ciência, a gente tem que explicar bem para a população que a inteligência artificial não é um bicho-papão. Não é. Não é. Tem que saber usar a inteligência artificial. Esse é o grande desafio, né, professora? Hoje o que a gente tem de desafio é utilizar a IA de uma forma também que traga benefício para a sociedade, mas também que a gente leve em consideração o uso de forma responsável dos dados, né? Que esses dados eles não sejam utilizados para má fé, né?
que tem que se ter muito cuidado, porque a IA também ela é muito boa, mas eu também posso usar a IA de uma forma que não é legal, né? Como a gente já vê em várias reportagens que tem aí. Então, o uso com ética da IA, que é o nosso grande trabalho hoje no ramo da pesquisa. E para quem sonha, professora, em seguir na pesquisa, por onde começar? Eu chamo a atenção que você entre na faculdade, procure um professor que já trabalhe com pesquisa, entre no laboratório, comece a participar das pesquisas. Eu sei que às vezes a gente vai começar a trabalhar ali, ainda não tem uma bolsa, mas a gente tem que começar de algum lugar. Então, procure um professor pesquisador, veja uma área que realmente você tenha amor e paixão por aquilo que você faz, que vai fazer diferença na sua vida. Que conselho a senhora daria para jovens, especialmente mulheres que querem entrar na ciência, professora? Não desistam. Eu sei que às vezes vai aparecer assim muitas pedras no caminho, que é normal de qualquer profissão, mas pensem na ciência, na tecnologia, como algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Se não houver ciência e tecnologia, a gente não tem inovação na sociedade. Agora, professora, só para a gente encerrar, no seu coração, o que é ser uma cientista, professora? No meu coração eu posso dizer que a melhor, depois de eu ser mãe, claro, é a melhor parte que eu tenho da minha vida. É a questão de você se dedicar o tempo ao outro, porque a ciência ela não é saudável, principalmente com quem trabalha com saúde e pesquisa com pessoas. Você tem que pensar que ali você está fazendo diferença na vida da pessoa também. Em cada atendimento que eu faço, em cada conversa que eu tenho com o paciente, principalmente quando eu vejo a melhora dele por uma ação minha, aquilo é gratificante. Posso dizer que não tem dinheiro que pague. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Conectividade. Muito obrigada de verdade. Obrigada, é sempre um prazer falar de ciência e tecnologia. Maravilha. No próximo bloco tem Conexão Parlamentar e Dicas de Oportunidades. Eu volto já. O Conectividade está de volta com um giro pelas ações que foram discutidas na Assembleia Legislativa durante essa semana. Projetos de lei, propostas e decisões que impactam diretamente as nossas vidas. Agora, a Assembleia Legislativa conta com um espaço de atendimento da Defensoria Pública do Maranhão. A sala, instalada no hall de entrada da sede do Parlamento, foi inaugurada pela presidente do Legislativo, deputada Iracema Vale, e pelo Defensor Público-Geral do Estado, Gabriel Furtado, por meio da assinatura de um termo de cooperação técnica. A sala da DPE funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. O espaço vai garantir a ampliação do acesso gratuito à justiça da população nos mais diferentes temas: direitos da família, saúde e do consumidor. Foi instalada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Prologística e Transportes do Matopiba, que abrange áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A frente tem como presidente o deputado Arnaldo Melo. Na primeira reunião, além de vários deputados, participaram representantes de órgãos públicos e empresas que trabalham com setores de logística e transporte de cargas. Já durante os trabalhos no plenário, a deputada doutora Helena do Ailib apresentou um projeto de lei que defende a criação da Política Estadual de Prevenção do Uso de Cigarros Eletrônicos e Dispositivos Eletrônicos no Maranhão. A deputada, que é médica, alertou para os riscos associados ao uso desses dispositivos, frequentemente vistos como alternativas inofensivas ao cigarro tradicional. A iniciativa foi motivada por uma preocupação com a saúde pública, especialmente entre os jovens. E agora é hora de olhar para o presente com oportunidade. Quem chega com vagas, cursos e editais abertos é a Paula Torres. Oi, Nath, eu estou feliz demais por estar aqui nessa estreia do Conectividade. Que bom ter a sua companhia e já fica ligado porque agora é a hora do nosso quadro Conecta Oportunidades, com indicações que podem fazer a diferença na sua vida. Se você está procurando uma chance no mercado ou conhece alguém que esteja, presta atenção. Tem vaga aberta para vendedor.
A oportunidade é para quem é proativo, comunicativo, gosta de desafios e tem experiência em vendas externas. Vai atuar desde a prospecção de clientes até o fechamento das negociações. É necessário ter ensino médio completo e veículo próprio. Interessados podem enviar o currículo para mdavigilância@gmail.com. Também tem vaga para vendedor no varejo. Se você gosta de trabalhar com público, tem disponibilidade de horário e experiência na função, essa pode ser a sua oportunidade. Envie seu currículo em PDF para recrutamento.rh@grupoluz.com. Agora atenção, você que tem talento e criatividade. Vaga para fotógrafo. Se você ama registrar momentos e contar histórias através das imagens, essa vaga é para você. Contratação CLT com início imediato. Envie seu currículo com foto para o WhatsApp 98983166663. E tem mais. Vagas para auxiliar de loja, repositor e auxiliar de serviços gerais no Super Calhau, em uma das maiores redes varejistas do Brasil. Lembrando que todas as vagas são inclusivas para pessoas com deficiência. Para mais informações, é só entrar em contato pelo número 989-8707-2824. Não perde tempo. Às vezes, o primeiro passo para uma nova fase começa com o envio de um currículo. E no próximo programa tem mais Conecta Oportunidades. Eu espero você! O Conectividade fica por aqui. Hoje a gente falou sobre inteligência artificial, pesquisa e oportunidades e como o futuro já começou. Na próxima semana tem mais, sempre às 15h na TV Assembleia, canal aberto 9.2. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!